Nos primeiros dias de vida do meu neto, eu era o único amparo daquele bebê. Acolhi minha nora em casa. Cuidei dos dois sem dormir, sem reclamar, com todo o amor que eu tinha. Ela esperou a madrugada. Abandonou o próprio filho no berço e levou cada centavo das minhas economias. E sumiu. Um mês depois, ela postava fotos num resort. Sorriso largo, drink na mão, como se nada tivesse acontecido. Quando o oficial de justiça bateu na porta da suíte dela, o sorriso desapareceu. Ela esqueceu que eu era a única pessoa que tinha o poder de tirar tudo o que ela tinha. Eu estava na cozinha quando ouvi os passos. Eram passos rápidos demais para uma madrugada de quinta-feira. Passos de quem sabe exatamente onde quer chegar e não quer ser ouvida no caminho. 3 da manhã. A casa do setor Bueno estava quieta como um cemitério, e aquele som no corredor me gelou por dentro antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. Levantei devagar, com o cuidado de quem viveu sozinha tempo suficiente para saber que a intuição nunca mente, e fui até a porta do meu quarto com o coração na garganta. Ouvi a porta da frente fechar, com cuidado. Aquele tipo de cuidado calculado que é quase mais perturbador do que uma portada. E depois, o som que foi me despedaçando por dentro, camada por camada, o motor de um carro sumindo rua afora, devagar no escuro, levando embora algo que eu ainda não sabia nomear, mas que sentia no estômago como um soco. Fiquei parada no corredor por 3 segundos. 3 segundos que pareceram 3 anos. E então fui. Primeiro, o quarto da Simone. A cama estava desfeita, o lençol jogado para o lado como se ela tivesse saído com pressa e ao mesmo tempo não tivesse, como se cada movimento daquela madrugada houvesse sido ensaiado. A gaveta da cômoda estava aberta, o armário também. Cabides vazios onde havia roupas. Aquele espaço vazio entre um cabide e outro dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. A mala cor de vinho que ela havia chegado com 2 meses antes, mala grande, de boa marca, que eu havia elogiado na época sem saber o que aquela mala representava, havia sumido. Abri o banheiro. Nécessaire, escovas de dente, o perfume enjoativo de baunilha que ela usava até no café da manhã. Tudo perdido, tudo levado, com precisão cirúrgica. O cheiro de baunilha ainda estava no ar, e foi esse cheiro que me fez parar, porque naquele momento eu ainda não tinha ido ao quarto do Mateus. Corri. Ali estava meu neto, 19 dias de vida, dormindo de barriga para cima no berço branco que eu havia montado com as minhas próprias mãos, que eu havia forrado com o lençol com estampas de girafas que a Sônia tinha dado de presente, que eu havia posicionado longe da janela para não pegar vento. O Mateus dormia como os bebês dormem, com aquela entrega total e sem defesa que só os muito pequenos e os muito velhos conhecem. A fralda molhada fazia um pequeno vulto sob o corpo. Ele respirava com aquela respiração de recém-nascido, irregular, que me fazia acordar 100 vezes por noite para conferir se estava tudo bem. Peguei ele no colo. Segurei aquele peso pequeno contra o meu peito e fiquei ali, parada, no meio do quarto escuro, com o cheiro de bebê no nariz e o cheiro de baunilha ainda no corredor, e comecei a entender. Ela foi embora. Ela foi embora de verdade. E deixou o filho. Levei o Mateus para a sala comigo porque não queria estar sozinha naquele quarto, não naquele momento. E foi quando vi a gaveta do armário da sala aberta. Era ali que eu guardava meu caderno de senhas, um hábito antigo de mulher que cresceu antes do mundo ser digital, que escrevia cada senha em letra cursiva num caderno de capa dura porque temia esquecer. Um hábito que eu nunca, em 32 anos de trabalho no Tribunal de Justiça de Goiás, havia imaginado que me custaria caro. O caderno estava aberto sobre a mesinha. Alguém havia passado os olhos nele. Alguém havia copiado o que precisava. E embaixo do caderno, o envelope. O envelope pardo, grosso, que eu guardava há meses para a reforma do banheiro. 18 mil reais em espécie. Cédulas contadas, guardadas com o cuidado de quem juntou aquele dinheiro trocado por trocado durante anos de aposentadoria enxuta. O envelope estava vazio. Abri o aplicativo do banco com uma mão só, a outra segurando o Mateus. Minha conta poupança. Saldo. E ali estava a resposta que eu já sabia, mas que minha mente ainda resistia em aceitar. R$0. Movimentação recente.
8 transferências Pix realizadas entre 0h e 1h20 da manhã, cada uma em valor diferente, nenhuma acima de R$ 3.000. Técnica perfeita para não acionar nenhum sistema de alerta automático. R$ 23.000, levados enquanto eu dormia. Enquanto eu dormia nessa casa, com esse bebê, achando que estava protegendo um filho enquanto a mãe descansava do parto. R$ 41.000. A conta que eu havia juntado tijolo por tijolo, ao longo de anos de sacrifício quieto, de almoço trocado por marmita, de viagem adiada, de necessidade postergada. Em transferências fracionadas que alguém, eu ainda não sabia quem era Wellington naquele momento, mas já sentia que havia uma segunda mão nessa operação, havia executado com competência técnica de quem sabe o que está fazendo. Fiquei parada no meio da sala com meu neto no colo e o celular mostrando saldo 0. E a primeira coisa que senti não foi raiva. Foi vontade de ligar para ela. Precisei me segurar para admitir isso, porque é uma coisa que nenhuma mulher orgulhosa gosta de confessar. Mas é a verdade. Por um segundo longo e silencioso, eu quis ligar para a Simone e dizer, volta. Não pelo dinheiro, não pela minha dignidade. Quis ligar porque olhei para aquele bebê e pensei, ele não pode crescer sem mãe por causa de uma decisão que eu não tomei. Não é justo com o Mateus. Não é culpa dele. Se eu correr atrás, se eu implorar, talvez ela volte, talvez eu possa convencê-la. Talvez tudo isso seja um impulso e amanhã ela se arrependa. O celular ficou na minha mão por 1 minuto inteiro. Depois eu o coloquei na mesa. Respirei fundo. Fui ao quarto do Mateus, deitei o menino com o cuidado que ele merecia, cobri com o cobertor, olhei para aquele rosto. Os olhos do Fábio. Exatamente os olhos do meu filho. Aqueles olhos que eu havia visto pela primeira vez quando o Fábio tinha 2 dias de vida. Na mesma cidade, no mesmo estado, numa maternidade diferente, mas com o mesmo cheiro de desinfetante e o mesmo milagre no berço. Fábio, que havia morrido numa quinta-feira, na BR-153, quando um caminhão perdeu o controle e levou meu filho sem nem me dar tempo de me despedir. Fábio, que havia deixado uma mulher grávida de 7 meses que eu havia acolhido porque era o que restava dele no mundo. Fábio, que havia trabalhado, economizado, feito previdência, contratado seguro de vida, tudo com aquela seriedade de filho bem criado que sempre fez minha cabeça doer de tanto orgulho. Olhei para o Mateus e pensei no Fábio. E então senti outra coisa. Não tenho raiva ainda. Algo mais fundo, algo mais frio. Aquela frieza que vem de dentro quando você trabalha décadas dentro de um tribunal e aprende que nem toda reação precisa ser emocional, que as melhores reações são as calculadas, que a lei tem um peso que supera qualquer grito, qualquer soluço, qualquer cena de novela. Fui para a cozinha. Preparei o café. Primeiro café. O cheiro do pó passando pela água quente foi a coisa mais concreta e real que eu havia sentido naquela madrugada. Sentei, envolvi a xícara com as 2 mãos calejadas e comecei a pensar. Pensei com calma. Pensei num método. Pensei como Aparecida Moura, ex-escrevente judicial do Tribunal de Justiça de Goiás, que durante 32 anos havia aberto processos, carimbado mandados, digitado petições, ouvido histórias assim do lado de fora do vidro e aprendido, como se aprende anatomia num curso de medicina, cada nervo exposto, cada ponto de dor, cada artéria que, quando cortada no lugar certo, resolve o problema de vez. Eu sabia exatamente o que fazer. Às 7 da manhã, liguei para o Dr. Cláudio. Deixa eu contar quem é a Simone de verdade, antes de contar o que aconteceu depois. Porque ela não era o que parecia, e eu precisei de tempo para montar o quebra-cabeça completo. Mas quando montei, cada peça encaixou com aquela precisão dolorosa de quando você percebe que foi burla planejada, não impulso descuidado. A Simone Cavalcante tinha 26 anos quando entrou na vida do meu filho. Ex-atendente de telemarketing, natural de Aparecida de Goiânia, filha de uma família simples que ela havia cortado relações cedo. O que na época eu interpretei como dor, como independência, como caráter forte. Deveria ter interpretado como sinal. Ela era bonita, era esperta, sabia exatamente quando sorrir e quando se calar, sabia fazer perguntas que pareciam curiosidade, mas eram levantamento de dados. Quando o Fábio me apresentou ela,
Tinha uns 8 meses de namoro, e ele estava completamente apaixonado, daquele jeito de homem que quando cai, cai de vez. Eu gostei dela no começo. Vou ser honesta. Ela era atenciosa comigo nas primeiras visitas, perguntava sobre minha saúde, oferecia ajuda na cozinha, elogiava a casa com uma naturalidade que não parecia forçada. Mas havia uma coisa que me incomodava e que eu engolia a seco porque não queria ser a sogra difícil. O estereótipo que eu nunca quis encarnar. Ela perguntava sobre o Fábio, sobre o trabalho dele, sobre quanto ele ganhava, sobre a previdência privada que ele havia feito logo que foi contratado na empresa de engenharia, sobre o seguro de vida. Perguntas que vinham sempre embrulhadas em contexto, em conversa casual, como quem pergunta sobre o tempo. Nossa, que responsabilidade do Fábio ter feito previdência tão novo. Seguro de vida, uai, isso é coisa de gente prevenida. Engoli. Achei que era admiração, que era interesse genuíno no futuro de casal. Quando o Fábio morreu, eu estava no trabalho. Ligaram do hospital. Larguei tudo e fui. Cheguei e ele já não estava mais. 2 metros e 2 de filho, aquele menino que eu havia parido com tanto suor e tanto amor, reduzido a um documento de óbito e a um corpo que eu precisei identificar com as mãos tremendo. Simone estava ao meu lado. Chorava. Eu chorava também. Não tenho como dizer com certeza quando ela parou de chorar de verdade e começou a chorar por necessidade. Mas agora, com tudo que sei, suspeito que foi cedo. Levei a Simone para casa porque era a coisa certa a se fazer. Ela estava grávida de 7 meses com o filho do meu filho. Não tinha para onde ir. A família com quem havia cortado relações não ofereceu abrigo, e a ideia de ela ir para um quarto alugado com uma barriga de 7 meses era algo que minha criação simplesmente não deixava. Preparei o quarto. Comprei o enxoval. Ia com ela a todas as consultas pré-natais, sentava na cadeira ao lado da dela, anotava as instruções do médico, comprava os suplementos receitados. Achava que estava honrando o Fábio. Achava que ele estava vendo de algum lugar e ficando orgulhoso da mãe dele. Quando o Mateus nasceu, eu estava na sala de parto. Vi aquele menino vir ao mundo com aqueles olhos do Fábio e senti meu coração se partir ao meio e se reconstituir diferente, maior, com um compartimento novo que eu não sabia que tinha. Jurei ali, esse menino vai crescer sabendo que tem alguém do lado dele, com tudo que eu tenho e com tudo que sou. Nos 19 dias seguintes, cuidei do Mateus como se fosse meu filho. Acordava às 3, às 4, às 5. A Simone dormia. Às vezes, eu ouvia ela no celular durante a madrugada, a luz da tela vazando pela fresta da porta, mas achava que era ansiedade de mãe nova, insônia de puerpério, aquela instabilidade normal dos primeiros dias. Às vezes ela saía para tomar ar, ficava fora 1 ou 2 horas, voltava com o celular no bolso e um sorriso que eu não soube ler na época. Mãos calejadas de tanta fralda trocada, tanto colo dado, tanto leite aquecido em silêncio para não acordar ela. Hoje eu sei que enquanto eu acordava na madrugada para dar mamadeira para o Mateus, a Simone estava no telefone com o Wellington, planejando, calculando, esperando o momento certo. Não fui ingênua por burrice, fui ingênua por amor. E essa é a diferença que eles não calcularam. Quando uma mulher que agiu por amor descobre que foi usada, ela não desmorona, ela organiza. Fui às 7 da manhã da quinta-feira até o telefone e liguei para o Dr. Cláudio com aquela voz seca, sem drama, que você aprende a ter quando passa 3 décadas dentro de um tribunal e aprende que toda situação tem um protocolo. Padrinho, preciso de você. Hoje, aqui em casa. Traz o laptop. Dr. Cláudio Neves era promotor de justiça aposentado, 61 anos, 22 dos quais trabalhando no mesmo corredor que eu no Tribunal de Goiás. Foi padrinho do meu filho. Quando o Fábio morreu, ele chorou no meu ombro. Quando o Mateus nasceu, foi a segunda pessoa que segurou o bebê depois de mim. Era a pessoa certa. E ele chegou em 40 minutos. Quando terminei de contar, o Dr. Cláudio estava branco. O Mateus dormia no colo dele enquanto ele ouvia cada detalhe sem me interromper uma vez, com aquela habilidade de promotor que sabe que todo depoimento tem seu ritmo e que interromper nunca serve a quem precisa da verdade. Quando terminei,
Ele colocou o bebê no berço com cuidado, foi até a mesa da cozinha, pousou as mãos espalmadas na madeira e disse: Aparecida. Você sabe o que isso configura juridicamente? Eu disse que sabia. Fala para mim, disse ele. Não como quem testa, como quem precisa ouvir eu dizer em voz alta para saber que eu estava inteira. Abandono de incapaz, eu disse, com agravante de perigo de vida, dado que o bebê tem 19 dias. Furto qualificado pela condição de confiança. Eu a acolhi na minha casa. Ela usou essa confiança para acessar meus dados bancários e, dependendo de como montar, estelionato e apropriação indébita. Ele me olhou fixo. Você quer fazer isso? Respondi olhando para o berço. Quero tudo que a lei permite, cada parágrafo, cada vírgula. Foi aí que o doutor Cláudio me explicou o que a Simone não havia calculado. O erro fatal que tornava todo o plano dela uma casa de cartas. Ela sabia do seguro de vida e da previdência privada do Fábio. 280 mil reais somados. Provavelmente planejava sumir por alguns meses, deixar o calor baixar e então retornar com o filho no colo e um advogado na mão para reivindicar a herança como mãe legal do herdeiro. Era um plano. Um plano malvado, mas com lógica interna. O problema é que, ao abandonar o Mateus, ela havia automaticamente ativado minha condição como tutora legal. E enquanto o poder familiar dela não fosse restabelecido judicialmente, ela não tocava num centavo daquela herança. O bebê que ela havia usado como peça de xadrez havia se transformado, ao ser abandonado, na peça que checava a rainha. Ela havia apostado numa carta que eu já havia retirado do baralho antes mesmo de ela perceber que o jogo havia mudado. Liguei para a Sônia. Minha cunhada chegou em meia hora com a mala, pronta para assumir o Mateus enquanto eu organizava o que precisava ser feito. Liguei para a Fátima, minha vizinha do setor Bueno, ex-investigadora da Polícia Civil, aposentada por invalidez, que desceu as escadas com o bloco de notas na mão e o olho de quem nunca perdeu o costume de investigar. Ela tinha parentes em Caldas Novas? A Fátima perguntou. Mencionou algum resort? Algum amigo com casa lá? Nome do namorado? Eu tinha pouco, mas a Fátima sabia o que fazer com pouco. E enquanto a Sônia dava banho no Mateus na banheirinha de plástico na cozinha, e enquanto o Dr. Cláudio abria o laptop e começava a montar a petição, eu me sentei na minha cadeira de sempre, com as mãos calejadas sobre a mesa, com os 32 anos de Tribunal de Justiça pulsando nas minhas veias, e senti, não raiva, não choro, não desespero, senti aquela frieza limpa de quem sabe que tem o tempo, a lei e a razão do lado dela. Ela escolheu a pessoa errada para roubar. Não porque eu sou rica, não porque tenho poder, mas porque eu conheço cada corredor desse labirinto legal que ela ousou entrar, e já estava de pé no centro dele esperando. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Se você acordasse no meu lugar, naquela madrugada com o bebê no colo e o saldo zero na tela, você teria ligado para ela? Me conta nos comentários enquanto eu te conto o que aconteceu depois. O doutor Cláudio foi embora às 11 da manhã com a petição esboçada no laptop e a promessa de que na sexta-feira o documento estaria protocolado. A Sônia ficou. Ficou aquela tarde. Ficou a noite seguinte. Ficou a semana seguinte, porque a Sônia é desse tipo de pessoa. A que fica quando é necessário e não faz drama sobre isso. Ela montou uma cama improvisada no quarto do Mateus, assumiu as mamadeiras da madrugada, me forçou a dormir. Você não vai conseguir lutar se não dormir, Aparecida, disse ela com aquela voz de enfermeira pediátrica que não aceita argumento. Deita, eu estou aqui. Deitei. E foi no silêncio do meu quarto, com o Mateus sendo cuidado pela Sônia no corredor e a casa rangendo com o vento de Goiânia em julho, que a dor chegou de verdade. Não a dor da traição. Aquela eu já havia começado a processar com a cabeça. Havia nomeado, categorizado, transformado em protocolo jurídico. A dor que chegou naquela tarde foi outra. Foi a dor de quem percebe que foi solitária, de um jeito que não sabia. Que passou 19 dias nessa casa acordando às 3 da manhã, trocando fralda, aquecendo mamadeira, cantando baixinho para um bebê que nem sabia meu nome, achando que estava construindo uma família. E que do outro lado da parede havia uma mulher que enxergava cada um desses gestos como parte de um plano de saída. Cada mamadeira que eu dei, enquanto a Simone dormia,
era parte do plano. Cada vez que eu disse, descansa, eu fico com ele, parte do plano. Cada senha que ela copiou do meu caderno enquanto eu estava com o bebê no colo no quarto ao lado, parte do plano. Deitei no meu colchão de casal, o mesmo colchão em que dormia ao lado do Manuel por 26 anos. O mesmo colchão que desde que ele morreu de infarto tem o lado direito sempre frio. E fiquei olhando para o teto. O teto da minha casa no setor Bueno, a mesma casa que o Manuel e eu havíamos comprado com tanto suor nos anos 90, a mesma casa em que o Fábio cresceu, em que eu tinha pintado as paredes 3 vezes desde então, em que tinha instalado o ar-condicionado sozinha, chamado o encanador, trocado o telhado, feito tudo o que precisava ser feito sem reclamar, porque era minha casa, minha responsabilidade, minha vida. Essa casa que por 19 dias havia abrigado uma mulher que me roubou enquanto eu dormia. O teto não tinha resposta. Nunca tem. Fiquei pensando em coisas que não deveriam me ocupar, mas ocupavam. Pensava. Quando exatamente ela parou de me ver como gente? Foi desde o começo, antes do Fábio morrer? Ou foi depois, quando ela calculou que viúva grávida mais sogra protetora, mais dinheiro represado, poderia ser uma equação que funcionava a favor dela? Pensava. Ela, algum dia, olhou para o Mateus com amor de verdade. Nem que fosse 1 segundo, ou desde o começo ele foi peça. Essa pergunta me doía mais do que o dinheiro. O dinheiro eu havia juntado, e podia, com tempo e trabalho, juntar de novo. O Mateus não ia ter a resposta dessa pergunta até que fosse grande o suficiente para entendê-la, e quando fosse, eu precisaria ter uma resposta preparada. Pensava no Fábio. Pensava muito no Fábio. Pensava, meu filho amou uma mulher que o usou, e nem teve tempo de descobrir. Morreu acreditando que ela era o que parecia. Morreu com aquela foto do sonograma no porta-luvas do carro. Eu havia encontrado a foto quando fui retirar os pertences do veículo no pátio da polícia. Aquela imagem preta e branca do Mateus aos 5 meses de gestação, e o Fábio havia escrito no verso com caneta: meu menino. Essa foto estava na gaveta do meu criado mudo. Fui até ela, naquela tarde em que a Sônia cuidava do Mateus e a casa estava quieta, peguei a foto e fiquei assim, com ela nas mãos calejadas, olhando para a caligrafia do meu filho numa imagem de ultrassom de um bebê que agora dormia no berço ao lado do quarto. Chorei então. Finalmente chorei. Não o choro da traição da Simone. Esse era pequeno demais para merecer minhas lágrimas. Chorei pelo Fábio. Chorei com aquela dor que não tive tempo de sentir direito, porque quando ele morreu, eu precisei ficar inteira para amparar a Simone. E quando o bebê nasceu, eu precisei ficar inteira para amparar o Mateus. E nunca havia chegado o meu momento de desmoronar de vez, sem uma responsabilidade esperando do outro lado da porta. Chorei um bom tempo. Depois levantei. Lavei o rosto. Fui até o espelho do banheiro e olhei para aquela mulher de 64 anos que olhava de volta para mim. Cabelo branco cortado curto, olhos fundos que já viram coisa demais, mãos com a pele fina de quem trabalhou a vida inteira. Me olhei por um tempo sem julgamento, sem piedade, sem drama. E pensei, você trabalhou 32 anos num tribunal. Criou um filho sozinha depois que o Manuel morreu. Pintou essa casa sozinha. Fez declaração de imposto de renda sozinha. Passou por funeral de marido e funeral de filho com os pés no chão. Você não vai ser destruída por uma mulher de 26 anos que achou que podia te roubar e sair ilesa. Não ia. A decisão não foi dramática. Não foi um grito. Foi quieta, como a maioria das decisões importantes da minha vida. Uma certeza que assentou no fundo do peito e ficou lá, sólida, enquanto tudo mais se movia. Nos dias seguintes funcionei. Esse é o único jeito de descrever. Funcionei. Acordava, tomava café, cuidava do Mateus junto com a Sônia. Fazia as ligações que precisavam ser feitas, assinava os documentos que o Dr. Cláudio enviava por WhatsApp, respondia às perguntas da Fátima sobre detalhes da rotina da Simone nos dias anteriores à fuga. De noite, depois que o bebê dormia, ficava na cozinha com uma xícara de chá e ficava em silêncio. O silêncio daquela casa era diferente do silêncio que eu conhecia. Antes era o silêncio de uma mulher que mora sozinha e paz com isso. Agora era o silêncio de uma casa que havia sido violada.
que tinha a memória daquela baunilha enjoativa ainda nos cômodos, que tinha os cabides vazios no armário do quarto de hóspedes, me lembrando toda vez que passava pela porta. Demorei 3 dias para tirar aqueles cabides e guardar no armário. Quando tirei, me senti um pouco melhor. Mas foi num domingo à tarde, quando a Sônia havia saído para comprar fraldas e eu estava sozinha com o Mateus no colo na sala, que aconteceu o ponto de virada. O menino estava acordado, olhando para a janela com aquela atenção de recém-nascido que processa o mundo como se fosse novidade absoluta. Porque é. A luz de julho entrava pela veneziana e fazia faixas douradas no tapete. O Mateus girou a cabeça devagar, com aquele esforço ainda não coordenado de bebê pequeno, e olhou para mim. Ficou me olhando com os olhos do Fábio, aqueles olhos castanhos fundos, sem entender nada do que havia acontecido, sem saber que a mãe havia fugido, sem saber que havia 41 mil reais roubados, sem saber que havia processos sendo montados e mandados sendo redigidos, e uma avó ao telefone às 7 da manhã, com voz de quem não vai aceitar ser varrida. Ele só olhou para mim e deu um sorriso. Aquele primeiro sorriso de bebê que os médicos dizem que é reflexo, mas que nenhuma avó no mundo aceita como sendo apenas reflexo. Senti aquilo no peito como uma alavanca. Não fui criada para me dobrar. Nunca fui. O Manuel sempre dizia que eu era feita de um material que não aparecia nos catálogos. Não ferro, não pedra, mas algo que cede até o ponto exato antes de quebrar e depois volta. Eu havia cedido. Havia chorado no meu quarto, havia olhado para o teto sem resposta, havia passado dias funcionando no automático sem saber direito se estava inteira. Mas não havia quebrado. E olhando para aquele sorrisinho do Mateus, entendi que não ia quebrar, que não podia, que havia uma razão concreta, de carne e de osso, dormindo no berço com estampa de girafas, que precisava que eu ficasse em pé. Levantei, fui até o banheiro, lavei o rosto, voltei para a sala. Coloquei o Mateus no balanço e fui até a estante onde ficava meu velho rádio, aquele que o Manuel havia comprado na década de 90. Liguei. Era uma estação de música antiga, bolero, aquelas músicas que a gente não sabe que ama até ficarem velhas o suficiente para doer de saudade. Fiquei em pé na sala da minha casa, no setor bueno, com o rádio tocando e o bebê no balanço me olhando, e respirei fundo. 1, 2, 3. Estava bem. Ia estar bem. Nos dias que se seguiram, a Aparecida começou a voltar. Não a Aparecida antes da Simone. Essa mulher havia mudado para sempre, como toda traição muda a gente numa direção que não tem volta. Mas a Aparecida que funciona, que planeja, que dorme bem, que acorda sem o peso de pedra no peito. A Sônia percebeu. Você está diferente. Ela disse numa manhã em que eu estava na cozinha fazendo couve refogada com alho. O cheiro do alho fritando na frigideira de ferro foi, naquele momento, o cheiro mais confortante do mundo, com o Mateus no bebê conforto enrolado no meu peito. Respondi, estou. Ela me olhou por um segundo e sorriu. É bom te ver assim. Comecei a comer melhor, a sair para pequenas caminhadas no quarteirão ao redor de casa, com o Mateus na chaguinha, sentindo o sol da manhã na pele. A retomar a minha própria vida, que havia colocado em pausa para servir de estrutura para uma mulher que não merecia. Percebi, nessas semanas, algo que só percebi por contraste. O quanto eu havia me apagado. Havia parado de ler. Havia parado de assistir minha série favorita. Havia parado de receber as amigas porque a Simone ficava desconfortável com a barulhada. Havia ajustado meu cardápio às preferências dela, minha rotina ao horário dela, meu humor à necessidade dela de não ser confrontada com a morte do Fábio. Havia me tornado invisível dentro da minha própria casa para servir de base para alguém que estava usando essa base como trampolim de saída. Sem a Simone, redescobri minha casa. O sofá da sala, com o tecido gasto no encosto do lado direito de tanto uso que era meu lugar favorito no mundo para ler à tarde. A varanda com o vaso de orquídeas que havia florescido, 10 flores novas, cor de rosa, como se estivesse esperando que eu voltasse a olhar para ela. A cozinha que cheirava a comida de verdade de novo, temperada do jeito que eu gosto, sem precisar ajustar para o paladar de ninguém. Estava vivendo na minha própria casa de novo. E foi exatamente quando eu havia encontrado esse equilíbrio frágil, quando havia começado a dormir sem pesadelo,
quando o Mateus havia começado a ganhar peso e a sorrir mais, quando a Sônia já havia voltado para a casa dela, mas deixado a chave para emergências. Foi exatamente aí que a paz acabou. Foi uma terça-feira à noite. Eu estava na varanda com o Mateus adormecido no bebê conforto, tomando um chá de camomila, ouvindo o barulho da rua do setor Bueno se acalmar com a noite. O celular estava sobre a mesa. Vibrou. Era um áudio de WhatsApp. O número eu não reconhecia, mas a mensagem de texto acima do áudio dizia: Dona Aparecida, meu nome é Tatiane. Eu trabalhei com a Simone antes. Tenho coisa para te contar. Pode ouvir esse áudio quando estiver sozinha. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo momento. O chá esfriava. O Mateus respirava. A rua estava quieta. Apertei play. E o que ouvi naquele áudio mudou tudo o que eu achava que já sabia. Ouvi o áudio 3 vezes. A primeira vez com o celular na mão, parada, de pé na varanda, enquanto a voz de Tatiane, uma mulher jovem, um pouco ansiosa, que parava para tossir no meio das frases, me contava coisas que iam descendo como pedras no estômago. A segunda vez, sentada na cadeira, com o bloco de notas que sempre fica sobre a mesinha lateral, anotando cada nome, cada data, cada detalhe que Tatiane mencionava. A terceira vez com fone de ouvido, em silêncio total, garantindo que eu havia entendido cada palavra certa. Tatiane havia trabalhado com a Simone numa empresa de telemarketing no setor norte 2 anos antes. Elas não eram amigas, mas dividiam o mesmo corredor e a mesma lanchonete no horário de almoço. E o que Tatiane contava era o seguinte: meses antes do Fábio morrer, bem antes, ainda quando eles estavam namorando, ela havia ouvido a Simone ao telefone no banheiro do trabalho. Conversa com voz baixa, mas Tatiane havia entrado sem fazer barulho e ficado na cabine ouvindo sem querer. A Simone estava falando com um homem. Não era meu filho. A voz era diferente, mais grossa. E a Simone dizia, exatamente: mais uns 2 anos e a gente tem o que precisa para sair limpa. Calma. 2 anos. Antes do Fábio morrer, antes do bebê nascer, antes de qualquer coisa, a Simone já estava calculando uma saída. Tatiane havia ficado quieta por muito tempo, porque não sabia ao certo o que fazer com essa informação. Porque não era certeza, porque a Simone havia mudado de emprego meses depois e os contatos haviam se perdido. Mas quando viu no Facebook uma publicação de uma amiga em comum comentando a história, o abandono do bebê havia circulado entre conhecidos, como essas histórias circulam. Tatiane achou que era hora de falar. Não sei se ajuda, disse no final do áudio, com aquela voz de quem pede desculpa por existir. Mas achei que você tinha o direito de saber. Dormiu naquela noite? Não. Fiquei sentada na cozinha até a madrugada, com o caderno de notas aberto e o café fazendo companhia. Não estava com medo. Estava com aquela clareza fria e absoluta de quem vê o tabuleiro inteiro de uma vez e entende que o jogo era muito maior do que parecia. Liguei para a Fátima às 7 da manhã do dia seguinte. Ela ouviu tudo sem me interromper e, quando terminei, disse uma frase só: preciso do número da Tatiane e de acesso ao Facebook da Simone. A Fátima não perdeu o costume de investigar com a aposentadoria. Se alguma coisa, ficou mais eficiente sem os protocolos institucionais que às vezes atrasam o que precisa ser feito. Ela tinha uma rede de contatos, ex-colegas da Polícia Civil, despachantes, analistas, que funcionava por favores trocados há décadas. Em 2 dias, ela havia localizado o perfil real do Wellington Santana, o namorado secreto que ainda era para mim uma voz num áudio e um nome numa ficha criminal do Mato Grosso. O perfil do Wellington no Instagram estava no privado, mas havia posts antigos, de antes de ele apertar essa trava, que ainda eram visíveis. A Fátima vasculhou cada um. E foi num post de 6 semanas antes do abandono. Portanto, quando a Simone ainda estava na minha casa, ainda dormindo no quarto de hóspedes, ainda deixando eu cuidar do Mateus, que a Fátima encontrou o que precisava. Uma foto dele num resort em Caldas Novas, na piscina, com a legenda "Em breve de volta aqui", e o nome do resort marcado. Era o Golden Lake Resort, à margem da represa, um dos mais conhecidos da região das águas quentes. Faltava confirmar que ela foi para lá, disse a Fátima quando me mostrou. E agora vai ficar fácil. 2 dias depois,
Veio a confirmação. Uma foto da Simone no mesmo resort. Ela havia dado um erro. Postou num perfil secundário, que ela achava que ninguém ligado a mim seguia, mas que a rede de contatos da Fátima alcançou por um caminho que eu nem precisei entender. Cabelo solto, drink colorido na mão, sorriso largo, olhando para a câmera sem nenhum peso aparente na consciência. A legenda: vida boa, sem drama. Era a mesma piscina da foto do Wellington. Era o mesmo resort. Fátima cruzou a marcação antiga do Wellington com a foto nova da Simone, confirmou a localização exata pela arquitetura da área de lazer visível ao fundo e me olhou com aquele sorriso seco de ex-investigadora que já sabia o que estava fazendo. Aparecida, ela foi exatamente para onde ele já havia avisado que iriam. Não precisei nem forçar a barra. Chamei o Dr. Cláudio naquela tarde. Ele veio com o laptop, com a pasta de documentos já parcialmente montada, e ouviu o novo conjunto de informações: o áudio da Tatiane, o histórico do Wellington, a localização confirmada, a foto do resort com data e hora. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento, olhando para os documentos espalhados na minha mesa da cozinha. Depois me olhou e disse: isso muda o peso do processo. O áudio da Tatiane, se ela concordar em depor, adiciona premeditação ao quadro. E premeditação importa muito na hora de o juiz pesar a gravidade do abandono. Ela vai concordar? Perguntei. Ela veio até você com o áudio voluntariamente, disse o Dr. Cláudio. Sim, vai concordar. Liguei para a Tatiane naquela mesma noite. Ela atendeu na segunda chamada, com aquela voz ainda um pouco ansiosa. Expliquei quem eu era. Ela já sabia, e expliquei o que precisaria dela. Um depoimento formal, por escrito ou presencial, sobre o que havia ouvido naquele banheiro. Houve uma pausa. Depois ela disse: sim, eu faço. Essa criança não pode pagar pelo que ela fez. Fui reunindo tudo. O extrato bancário com os PIX noturnos fracionados, obtido pelo Dr. Cláudio através do processo judicial já aberto, que obrigava a instituição financeira a fornecer o histórico completo das movimentações. As 8 transferências realizadas entre 0h e 1h20 da manhã, cada uma abaixo do limite de alerta, totalizando R$23 mil. Mais o dinheiro em espécie, R$18 mil. Total, R$41 mil. O depoimento escrito da Tatiane, que o Dr. Cláudio ajudou a formatar juridicamente. A foto do resort com metadados de localização, data, hora, coordenadas GPS que o próprio Instagram havia gravado sem que a Simone soubesse que estava registrando provas contra si mesma. O histórico criminal do Wellington. Uma condenação por participação em esquema de captação irregular de recursos no Mato Grosso, pena cumprida em regime aberto 3 anos antes. Não era estelionato no sentido técnico, mas era passagem. E passagem importa quando se está tentando montar o perfil de quem planejou a operação técnica do furto. A gravação da câmera de segurança instalada pelo vizinho da esquina, um senhor aposentado, seu Ariovaldo, que havia instalado a câmera depois de um arrombamento no bairro no ano anterior, que capturava, às 2h12 da manhã da quinta-feira, o carro do Wellington estacionado na minha rua, a Simone carregando a mala de roda, ambos embarcando, o carro partindo devagar sem acender o farol por meio quarteirão para não acordar os vizinhos. Aquele detalhe, o farol apagado, era uma prova de premeditação que valia ouro. O depoimento da minha vizinha do andar de baixo, o setor bueno é de casas, mas a expressão ficou que havia ouvido a Simone ao telefone dias antes, do lado de fora, na calçada, falando: mais um pouco e a gente some daqui. Com tudo isso organizado em pastas separadas, rotuladas, numeradas, encadernadas, porque 32 anos de trabalho em cartório ensinam que documentação bagunçada é documentação que perde, eu tinha um dossiê. Não tinha apenas uma história. Tinha prova. O Dr. Cláudio olhou para aquelas pastas sobre a minha mesa e ficou quieto por um momento. Depois disse: Aparecida, você montou isso melhor do que qualquer estagiário que já passou pelo meu gabinete. Respondi com a honestidade de sempre. Eu aprendi com os melhores. Faltava um passo. Com todas as provas em mãos, era hora de convocar. O Dr. Cláudio já havia protocolado as representações criminais. O processo de abandono estava correndo. A liminar de tutela provisória havia sido deferida.
Mas havia uma parte desse processo que ainda não estava completa: o confronto direto. O juiz iria querer, em algum momento, os depoimentos de ambas as partes. E eu queria que, quando a Simone viesse, porque ela viria, porque advogado de defesa a instruir a aparecer e mostrar arrependimento, eu estivesse preparada para o que ela ia trazer. E mais do que isso, eu queria que ela viesse até mim, não ao tribunal, não ao corredor de um fórum, não ao ambiente neutro de uma sala de audiência onde ela poderia performar tristeza e confusão para um juiz. Eu queria que ela viesse até mim, para a minha mesa, para a minha cozinha que ela havia usado como base para me roubar, e que ela ouvisse cada coisa que eu precisava dizer com todas as provas na minha frente, e nenhuma delas na dela. O Dr. Cláudio ficou um pouco desconfortável quando eu disse isso. Aparecida tecnicamente? Cláudio, eu disse. 22 anos trabalhando lado a lado. Você já me viu fazer algo que não pode. Ele me olhou, suspirou. O que você tem em mente? Disse para ele, em detalhes. E quando terminei, o Dr. Cláudio ficou quieto por um momento. Depois fechou o laptop e disse: Você quer que eu mande a convocação? Mande, eu disse, como notificação extrajudicial para esclarecimento de fatos. Formato padrão. Linguagem que ela não vai entender como ameaça. Ela vai achar que é uma oportunidade de negociação, disse o Dr. Cláudio. Eu sei, respondi. É exatamente o que eu quero que ela ache. A notificação foi enviada. Formal, sóbria, no papel timbrado do Dr. Cláudio, convidando a Simone Cavalcante a comparecer para uma reunião de esclarecimento sobre o processo em andamento, no endereço da minha casa no setor Bueno, numa segunda-feira às 10 da manhã. A linguagem sugeria que havia espaço para resolução amigável. Havia termos como considerando o melhor interesse da criança e resolução extrajudicial, que ela, eu conhecia bem esse tipo, iria interpretar como fraqueza da minha parte. Não era fraqueza, era armadilha. E ela ia cair dentro com um sorriso na cara. Na sexta-feira, antes da segunda-feira marcada, a Sônia veio passar o fim de semana. Não porque eu precisasse de companhia, eu havia aprendido nas semanas anteriores a ficar bem sozinha nessa casa, mas porque havia coisas práticas a resolver. O Mateus precisava estar em outro ambiente durante a reunião. Não porque eu quisesse protegê-la de ver o filho, ela havia aberto mão desse direito numa madrugada de julho, mas porque uma sala de reunião com dossiê e notificação judicial não era lugar para um bebê de quase 2 meses. A Sônia levou o menino para a casa dela na sexta à tarde e prometeu ficar com ele até que eu ligasse. Passei o sábado em silêncio produtivo. Organizei as pastas pela última vez. Cada uma rotulada com etiqueta branca, escrita em caneta preta, letra de quem passou décadas datilografando documentos. Extrato bancário. Movimentações noturnas. Depoimento, Tatiane Rodrigues. Premeditação. Registro câmera. Rua Setor Bueno. 0 do Adás H12. Histórico Wellington Santana. Passagem Mato Grosso. Foto Resort. Localização confirmada. Data e hora. Petição inicial. Abandono de incapaz. Liminar tutela provisória. Deferida. 7 pastas. Cada uma com o peso certo. Cada uma com seu lugar na mesa. Arrumei a cozinha com o cuidado de quem prepara um ambiente de trabalho, não um ambiente social. Tirei a toalha de mesa bordada que o Manuel havia dado de aniversário e que eu colocava nos dias de visita querida. Coloquei no lugar uma toalha lisa, branca, sem história. Cadeiras retas, sem almofada. Uma jarra de água na mesa, 2 copos. Nenhum biscoito, nenhum café, nenhum sinal de hospitalidade que pudesse confundir a mensagem. Na noite de domingo, não dormi muito. Não por ansiedade, por aquela hipervigilância que vem quando o corpo sabe que um momento importante está chegando e quer estar pronto. Fiquei deitada na cama, no escuro, e fiz o que sempre fiz antes de audiências difíceis nos 32 anos de tribunal. Passei mentalmente por cada etapa, cada pasta, cada palavra que ia dizer, cada reação provável dela e minha resposta calculada. Quando o alarme tocou às 6 da manhã, eu já estava acordada. Me arrumar levou tempo, não vaidade, estratégia. Escolhi a roupa com cuidado. Calça de alfaiataria cinza, blusa de crepe bege, sapato fechado de salto baixo.
Não elegância, não intimidação, autoridade. A roupa de uma mulher que sabe exatamente onde está e o que está fazendo. Passou pela minha cabeça, por um segundo fugaz, colocar algo mais colorido, mais festivo, como quem celebra. Descartei. A situação não merecia festa, merecia seriedade. Às 8 da manhã, o Dr. Cláudio ligou. Tudo pronto? Tudo, eu disse. Ela confirmou presença? Confirmou. A advogada dela também vem. Advogada de quê? De defesa ou de negociação? De negociação, eu disse. Ela ainda acha que vai ter acordo. Curta pausa. Está bem. Eu fico de plantão no celular. Qualquer coisa você liga. Vou ligar quando terminar, eu disse. Para te contar como foi. Às 10 em ponto, o interfone tocou. Fui até ele com calma. Apertei o botão. A voz da Simone, depois de quase 2 meses, chegou pelo interfone com uma qualidade ligeiramente diferente. Mais contida, menos casual, aquela voz de quem foi instruída por advogada a não parecer nem muito confiante, nem muito arrependida. Oi, dona Aparecida, sou eu, como se fosse visita de domingo. Abri o portão. Elas entraram pela calçada em fila. A Simone na frente, de calça jeans e blusa clara, cabelo preso, maquiagem leve. Toda a encenação do arrependimento estava no visual, calculada para parecer simples e penitente. Atrás dela, a advogada, uma mulher mais velha que eu não conhecia, de terno escuro e pasta de couro, que me estendeu a mão com um aperto firme e disse: Doutora Renata Campos, obrigada por nos receber. Não respondi com educação falsa. Respondi com precisão. Por favor, entrem. A sala está pronta. Levei as duas para a cozinha. Não para a sala. Não para o sofá de tecido gasto onde eu recebia visitas queridas. Não para a varanda com as orquídeas. Para a mesa da cozinha com a toalha lisa, as cadeiras retas, a jarra de água, os 2 copos e as 7 pastas enfileiradas como sentinelas silenciosas. A Simone olhou para as pastas antes de sentar. Vi o olhar dela passar por aquelas etiquetas. Vi a expressão mudar. Foi rápido. Ela se recuperou com a velocidade de quem treinou para não mostrar reação, mas eu vi. Um aceno de preocupação que durou meio segundo antes de virar neutralidade ensaiada. A advogada também olhou para as pastas. Manteve o rosto profissional, mas piscou uma vez a mais do que o normal. Sentei-me do lado oposto da mesa, com as pastas à minha esquerda, as mãos sobre a toalha branca e olhei para as duas. Podem sentar. Sentaram. Houve um silêncio. Não preenchi. Foi a advogada que falou primeiro, com aquela voz de negociação que é treinada para soar razoável. Dona Aparecida, minha cliente está aqui para tentar encontrar um caminho que seja bom para todos, especialmente para o Mateus. Ela passou por um momento muito difícil, o puerpério, a perda do marido. Doutora Renata, eu disse, com a mesma calma com que se interrompe uma testemunha que está inventando no meio do depoimento. Com todo o respeito, eu ouvi esse argumento na peça de defesa. Aqui nessa mesa, nós não vamos falar de argumentos, vamos falar de documentos. A Simone me olhou. Havia uma expressão que eu não conseguia definir bem. Não arrependimento, não raiva, mas aquela atenção aguçada de quem está calculando distâncias. Abri a primeira pasta. Extrato bancário. Movimentações de 0h a 1h20 da manhã do dia 22 de julho deste ano. Virei o documento na direção delas. 8 transferências Pix. Valores fracionados para não acionar o sistema de alerta. Técnica que eu reconheci imediatamente porque trabalhei 32 anos num tribunal onde processos com essa mesma técnica passaram pelas minhas mãos dezenas de vezes. Pausa. Total. R$23 mil. Mais R$18 mil em espécie retirados da gaveta do meu armário, que você abriu com a chave que estava na minha bolsa. A bolsa que ficava no cabide da entrada, que você usava toda vez que chegava em casa. Total geral. R$41 mil. A advogada abriu a boca. Eu já estava abrindo a segunda pasta. Registro de câmera de segurança. Câmera do vizinho da esquina, instalada após arrombamento no bairro em março do ano passado. Registra às 2h12 da manhã o carro do Wellington Santana, estacionado nesta rua. O carro parece com os faróis apagados. Você carrega a mala.
Os dois embarcam. O carro parte com os faróis ainda apagados por meio quarteirão. Virei o documento. Premeditação. Não impulso. Planejamento. A Simone estava olhando para a mesa. Não para os documentos, para a mesa. Terceira pasta. Depoimento de Tatiane Rodrigues, ex-colega de trabalho sua na empresa Conecta Soluções, assinado e reconhecido em cartório. Ela descreve ter ouvido uma conversa sua ao telefone, naquele banheiro, durante o horário de trabalho, citando textualmente: "Mais uns 2 anos e a gente tem o que precisa para sair limpa." Essa conversa ocorreu em data anterior ao falecimento do Fábio. Pausa calculada. Anterior ao falecimento do meu filho. A Simone fechou os olhos por um segundo. "Doutora Renata", ela disse em voz baixa, sem olhar para a advogada. "Simone", disse a advogada com uma voz que era metade profissional, metade aviso. Eu continuei. Quarta pasta. Histórico de Wellington Santana. Passagem no Mato Grosso. Condenação por participação em esquema de captação irregular. Regime aberto, pena cumprida. Detalhe relevante: o esquema pelo qual ele foi condenado envolvia também fracionamento de transferências para evitar sistemas de alerta bancário. Olhei para a Simone. A mesma técnica usada na minha conta. Não coincidência. Especialidade dele, que você conhecia e incorporou ao plano. Quinta pasta. Foto do Resort Golden Lake em Caldas Novas, postada num perfil de conta secundária, com metadados de localização, data 16 dias após o abandono do bebê. Você está sorrindo. Drink na mão. Legenda: vida boa, sem drama. O Mateus tinha 35 dias de vida nessa data. Deixei o papel na mesa. 35 dias. A sala estava em silêncio total. A advogada havia parado de tentar interromper. Estava com a pasta no colo, a caneta na mão, sem escrever nada. A Simone estava olhando para a foto dela mesma, a foto na beira da piscina com o drink na mão, ali sobre a toalha lisa da minha cozinha, nessa mesma cozinha onde eu havia aquecido uma madeira às 3 da manhã, enquanto ela dormia e planejava. Sexta pasta. Petição inicial protocolada no Tribunal de Justiça de Goiás. Representação por abandono de incapaz com agravante de risco de vida. Bebê com 19 dias, sozinho, madrugada, cuidador ausente. Furto qualificado pela relação de confiança. E pedido de destituição do poder familiar. Pausa. Com base no artigo 1638 do Código Civil, inciso 2º, abandono. E jurisprudência consolidada do STJ sobre abandono de recém-nascido. Foi aqui que a advogada tentou novamente. Dona Aparecida, há uma questão de saúde mental que precisa ser considerada. O laudo de depressão pós-parto. Já sabia que viria, eu disse. Abri a 7ª pasta. Laudo psiquiátrico elaborado por 2 especialistas independentes, Dr. Henrique Borges e doutora Patrícia Moraes, atestando plena saúde mental e capacidade da requerente como tutora legal. E, paralelamente, parecer do juiz sobre o pedido de liminar de guarda, já deferida, que menciona explicitamente: não se identifica na conduta da genitora qualquer evidência de incapacidade volitiva ou cognitiva, mas sim conduta deliberada e calculada, conforme registros documentais. A última pasta ficou aberta na mesa. Olhei para a Simone e disse, com aquela calma que eu havia juntado ao longo de anos dentro de um tribunal, ao longo de semanas de acordar às 3 da manhã com um bebê que não era meu, mas que era tudo que restava do meu filho, ao longo de noites de olhar para o teto e de manhãs de olhar para o espelho e escolher continuar inteira. Você escolheu o filho do meu filho como instrumento de um plano. Você entrou na minha casa, aceitou meu cuidado, dormiu na minha cama, comeu na minha mesa, deixou que eu trocasse fralda e aquecesse mamadeira enquanto você copiava as senhas do meu caderno e planejava a hora certa de ir embora. Você roubou R$41 mil. Você abandonou um bebê de 19 dias na madrugada. E você foi a um resort tirar foto com drink enquanto eu registrava boletim de ocorrência. Pausa. Você calculou errado uma coisa, Simone. Você sabia da previdência e do seguro do Fábio. Você sabia dos R$280 mil. Você planejou voltar depois, com o filho no colo, e reivindicar a herança como mãe legal.
Esse era o plano. Olhei nos olhos dela. Mas ao abandonar o Mateus, você ativou automaticamente minha condição de tutora legal. E enquanto o poder familiar de vocês não for restabelecido judicialmente, o que não vai acontecer, porque o juiz já recebeu esse dossiê completo, você não toca num centavo da herança do meu filho. Silêncio. A Simone estava olhando para mim com uma expressão que eu demorei 1 segundo para identificar. Não era raiva, não era choro. Era algo que eu reconheci de décadas de corredor de tribunal. O rosto de quem acaba de entender que perdeu. Não a batalha, a guerra inteira. As contas estão bloqueadas preventivamente por ordem judicial, continuei. Qualquer movimentação que você tente fazer nos valores que ainda tem em conta, o que resta depois dos gastos do resort, está sujeita a monitoramento. O Wellington já devolveu a parte que estava com ele e prestou depoimento para atenuar a situação dele. O processo criminal segue. A audiência de destituição do poder familiar está marcada. A advogada colocou a caneta na pasta. Olhou para a Simone. Era o olhar de uma advogada que entende que não há mais o que negociar, que há apenas o que aceitar. A Simone abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. O Mateus, ela disse. A voz saiu diferente. Menor, mais fraca, sem o controle que havia entrado pela minha porta 40 minutos antes. Eu posso ver o Mateus? Eu a olhei por um momento longo. Não hoje, eu disse. Hoje não. Ela assentiu. Uma vez. Lenta. Levantou da cadeira com aquela lentidão de quem sente o peso de cada centímetro que precisa cobrir para chegar à saída. A advogada se levantou também, murmurou algo sobre contato posterior, sobre prazos processuais, sobre recursos disponíveis, a linguagem automática de quem sabe que não tem mais argumento, mas precisa manter a forma profissional. Acompanhei as duas até a porta. Quando a Simone passou por mim no corredor, passou perto o suficiente para eu sentir de novo aquele perfume de baunilha. Dessa vez não me perturbou. Dessa vez era apenas um cheiro. O cheiro de uma história que havia terminado. Fechei a porta. Fiquei parada no corredor por um momento. O silêncio da casa voltou. Mas era um silêncio diferente. Não o silêncio vazio das semanas anteriores, mas o silêncio cheio de quem fez o que precisava ser feito. Fui até a cozinha. Recolhi as 7 pastas da mesa, uma por uma, e as coloquei de volta na caixa de papelão rotulada que ficava na prateleira de cima do armário. Retirei a toalha branca e guardei também. Recoloquei a toalha bordada do Manuel. Liguei para o Dr. Cláudio. Acabou, eu disse. Longa pausa. Depois, como foi? Como tinha que ser, eu disse. Liguei para a Sônia logo depois. Pode trazer o Mateus. A justiça não é rápida. Aprendi isso em 32 anos de corredor de tribunal. Mas quando ela chega completa. O processo de abandono de incapaz foi concluído com a condenação da Simone a 2 anos de pena restritiva de direitos, convertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de indenização. Wellington Santana, que havia devolvido a parte dos recursos que estava com ele em troca de delação premiada, foi condenado separadamente pela sua participação no furto qualificado. A soma que recuperei entre a devolução espontânea do Wellington e a indenização determinada pelo juiz foi de 34 mil dos 41 mil reais subtraídos. Não foi tudo, mas foi o suficiente para eu entender que a lei funcionou. A destituição definitiva do poder familiar da Simone sobre o Mateus foi decretada numa audiência de novembro, ao fim de todo o processo, depois que cada prova havia sido analisada. Cada argumento da defesa havia sido ouvido e respondido com documento. Cada tentativa de reversão havia sido negada com os mesmos fatos que eu havia colocado sobre a toalha lisa da minha cozinha naquela segunda-feira de outubro. A advogada da Simone tentou o argumento da depressão pós-parto até o fim. O juiz foi direto em sua sentença. As provas documentais de premeditação, o áudio da Tatiane, a câmera da rua com o farol apagado, a foto no resort com data e hora, afastavam qualquer interpretação de impulso ou incapacidade temporária. A destituição foi mantida. A guarda do Mateus ficou definitivamente comigo. A herança do Fábio,
O seguro de vida e a previdência privada, totalizando R$ 280 mil, foi bloqueada para o Mateus, administrada por mim como tutora legal até ele completar 18 anos, aplicada num fundo de renda fixa conservador que o Dr. Cláudio me ajudou a estruturar, crescendo devagar, sem drama, para quando ele precisar. Simone tentou reverter a destituição uma vez, 6 meses depois, com nova advogada e novos argumentos. O pedido foi negado sem nem chegar à audiência. A jurisprudência do caso estava consolidada e o juiz não via fundamento para a reabertura. Ouvi depois, por terceiros, que ela havia deixado Goiânia. Foi morar com uma prima em outro estado. Não sei onde. Não quero saber. A vida dela não é mais problema meu e nunca mais será, a não ser que ela tente, mais uma vez, um movimento em direção ao Mateus. E se tentar, as pastas ainda estão na prateleira. O Mateus tem 2 anos e 4 meses enquanto eu narro essa história. Está gordo, saudável, falando as primeiras palavras com aquela determinação de criança que aprende coisas com o entusiasmo total de quem ainda não sabe que o mundo vai dificultar. Chama a Sônia de titia e ri quando o doutor Cláudio faz careta para ele. O padrinho aposentado que visita toda quinzena, que trouxe um triciclo de presente no aniversário de 2 anos e ficou mais animado do que o menino montando aquilo no chão da sala. Dorme no quarto que eu preparei com amor antes de saber que precisaria preparar com urgência, no berço branco forrado com lençol de girafas, com a janela longe do vento. Na parede do quarto tem uma foto emoldurada do Fábio. Uma foto de domingo, ao ar livre, com aquele sorriso aberto que ele tinha quando estava bem e sabia que estava bem. Toda noite, antes de dormir, eu mostro a foto para o Mateus e digo: esse é o seu pai. Ele te amava antes mesmo de te conhecer. O menino olha para a foto e dá aquele sorriso. O mesmo sorriso do Fábio, com as mesmas covinhas no lado esquerdo, com aquela leveza de quem não tem ainda o peso do mundo. Me parte, me inteira. As 2 coisas ao mesmo tempo. Sempre. Eu não sinto raiva da Simone. Sinto algo que demorei para identificar com precisão, porque minha vida inteira aprendi que emoções simples são as mais honestas. Alívio. O alívio de quem tomou cada decisão certa no momento certo. O alívio de quem olha para uma criança dormindo e sabe, sem sombra de dúvida, que ela está segura. O alívio de quem sabe que o que era sagrado foi protegido. Fábio não está mais aqui. Essa dor não vai embora. Não tem processo judicial que resolva, não tem liminar que defira, não tem sentença que preencha o espaço de 2 metros e 2 de filho que sumiu numa tarde de quinta-feira na BR-153. Mas o que ele deixou, o que ele construiu, o que ele amou, está em boas mãos. Nas mãos calejadas de uma mulher que passou 32 anos aprendendo que a lei pode ser, nas mãos certas, um instrumento de proteção absoluta. Tem gente que confunde gentileza com ingenuidade. Me acolheram, ou tentaram me usar, pensando que eu era a vovozinha boba que não ia reagir. Esqueceram que passei 3 décadas dentro de um tribunal, abrindo processos, carimbando mandados, aprendendo cada fibra da lei como quem aprende anatomia. Sabe onde dói, sabe onde cura, sabe onde corta quando precisa. Você pode tentar roubar o meu dinheiro. Aprenderá que eu sei cada caminho de recuperação. Você pode tentar usar o meu afeto como ferramenta. Aprenderá que afeto genuíno não tem prazo de validade e que o meu não se esgotou porque o de outra pessoa era falso. Mas não tente, nunca tente, me tirar o que é sagrado. Porque eu sei exatamente onde cada parágrafo da lei dói mais. E eu tenho paciência. E eu tenho prova. E eu tenho as pastas na prateleira. A dignidade não tem preço, mas tem documentação. Se essa história tocou em algo dentro de você, se você conhece alguém que já foi subestimado por quem deveria protegê-lo, compartilha esse vídeo agora. Cada compartilhamento leva essa história para quem precisa ouvir que é possível lutar e vencer. Se inscreve no canal e clica na próxima história que está passando na tela, porque ela também vai te fazer pensar.